Olá, está no ar o Momento Esportivo, no oferecimento da Carine Lessa Confecções. Lá você pode fazer um uniforme personalizado para qualquer tipo de esporte. Compareça lá, Rua São Geraldo, número 56. Hoje nós temos aqui o Cassimiro de Abreu, venceu o Clássico do Norte Mineiro, campeonato de futebol, juniores. Temos Brasil, perdeu para o México, amistoso. Temos as imagens do Rally Universitário. E muito mais aqui no nosso Momento Esportivo. Nós vamos também bater um papo com Edilson, o Pombal, ex-atleta de basquete de Montes Claros. Na época, Montes Claros tinha timaço. Hoje não tem mais basquete adulto, mas já teve timaço. E ele vai bater um papo conosco para falar daquela época, de hoje, das comparações, o que era melhor, aquela época dele ou essa agora. Tudo isso no oferecimento da Carine Lessa Confecções. Vamos bater um papo. Pombal, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito tempo a gente estava querendo aqui para falar um pouco da história de Montes Claros. Você que viveu uns momentos bons em Montes Claros. Pombal, vou fazer logo a primeira pergunta para você. Na época que você jogava, o esporte, tinha mais apoio do que hoje. Era melhor ou pior? Era pior. Era pior? Era pior. Louco. A verdade é que naquela época nós tínhamos que financiar do próprio bolso as nossas viagens. Nós não tínhamos apoio de nenhum órgão municipal, muito menos estadual. E quantas vezes nós, atletas, pagamos fretamento de combis para jogarmos fora nas cidades circunvizinhas a Montes Claros. Eu lembro que por diversas vezes nós fomos a Dolabella, Bocaiúva, fazemos partidas de basquete, de um time que, na minha época, foi um exemplo no Montes Claros. Teve a época de Sabu, de Lúcio Amaral, e depois teve a época nossa, que começou em 73 até praticamente 83. Foram uma década, 10 anos, nós dedicamos totalmente ao esporte de Montes Claros especializado. Infelizmente, sem apoio nenhum. Bom, na época não tinha gym, hoje era gym, Jogo do Interior de Minas, agora mudou para Jogo de Minas. Vocês tinham participação em Campeonato Mineiro ou não? Era só local mesmo? Não, regional? era só local. A única participação nossa praticamente era Olimpíadas Estudantis, que era um movimento muito grande dentro das escolas. Parece que naquela época, não sei se na época só era assim, vocês tinham duas escolas que destacavam aqui, parece, ou era três, né, no máximo. A terceira era a Escola Normal, Polivalente, depois veio Tiradentes, depois veio Colégio Marista, ou estou enganado? Na época, o destaque maior que era a Escola Normal. Escola Normal. E depois o Tiradentes. Na época de China, com os irmãos faleceu. Elton Jacques hoje está em Pirapora. Está em Pirapora, então, dessa época a gente... E o próprio Rosivaldo, dentro da Polícia Militar, ele era um sargento que... Conhecido. Inclusive, o projeto dele, ele foi destacado da polícia para poder fomentar o crescimento do esporte especializado dentro da Praça Esporte. Foi praticamente onde nós começamos, apesar de que, em minha época, eu comecei a ter os primeiros passos no basquete com o próprio Sabu. Sabu, eu joguei com ele, ele dava aula pra gente, né? Então, no sábado. Nessa época. E isso foi crescendo, apoiado pela diretoria da doutora Sônia, Dona Sônia na Escola Normal, Hamilton Lopes no do Sarmento, né? E o próprio Rosivaldo, que era muito ligado com o Tiradentes, pelo fato de ser militar. Então foi uma época que não se via falar em droga em Montes Claros, não se via falar em violência em Montes Claros, justamente por causa do movimento esportivo. Pena que nós não tivemos nenhum apoio. E teve atletas nossos da época que saiu para fora com recursos próprios para tentar uma melhor perspectiva. Pombal, na época você falava que não tinha violência. Hoje a gente vê os jogos estudantis. Agora está aparecendo o Geng, que é parecido com os jogos estudantis na época. Eu joguei os jogos estudantis, jogos universitários, e era lotado. O pessoal daqui da região. Hoje não consegue fazer isso. O que você atribui? Tem recurso do governo federal, o Ministério do Esporte fala que está dinheiro sobrando e não se consegue encher os ginásios, aparecer novos talentos. Por que isso hoje? A verdade é que a época de hoje, você tem outras atividades, a não ser praticamente o esporte especializado. As pessoas hoje preferem frequentar shopping, fast food, né? Facebook, Twitter, nem sai de Facebook, casa, internet, então acabou as pessoas ficando mais obesas, maior risco de doenças cardiovasculares, né? As pessoas não
praticam esporte. Naquela época nós tínhamos as Olimpíadas Estudantis e as escolas paravam a aula, soltavam os alunos mais cedo, justamente para poder dar aquele apoio aos atletas. Eu lembro que Dona Sônia era muito persistente nesse aspecto. A única vantagem que nós tínhamos naquela época... Parece que a Dona Sônia era esposa do Hamilton, do Hamilton, né? Nós éramos concorrente, Escola Normal, do Sarmento e Tiradentes. Praticamente essas 3 escolas. E depois veio o Polivalente, depois apareceu o Biotécnico. Eu cheguei a ter estudado no Biotécnico por 1 mês e pouco, através de bolsa, por causa do esporte. Então naquela época já tinha bolsa, dava bolsa? Tinha. Quando a gente era sediado por um diretor de escola, a gente conseguia, pelo menos, não pagar a escola. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você é a favor disso ou contra? Porque tem algumas escolas que são contra isso. Eu sou a favor. É uma forma de o aluno estar divulgando a escola e estar também fomentando o crescimento do esporte. Porque hoje algumas supervisoras, algumas entidades falam que do jeito que está acontecendo não vai aparecer o talento, porque o talento aparece na escola pública. Só que os governos não incentivam os professores para que eles tenham horário específico para dar treinamento. Aí a escola particular vai levar vantagem em cima disso aí. O que você tem a falar sobre isso? Primeiro que a escola pública não tem nenhuma estrutura. Não tem quadras adequadas, não tem vestiários, não tem apoio nenhum. Você pode ver que muitas vezes o professor, às vezes, do próprio bolso, ele paga bola, camisas, transporte, tentando alavancar o crescimento do esporte. As instituições particulares, como o Colégio São José, como outras entidades, têm muito maior estrutura. Oferece muito mais oportunidade para essas pessoas. Então é importante que seja dado continuidade às bolsas para que formassem os bons atletas. Nós estamos batendo papo com o Edilson Pombal, mais conhecido por Pombal. Edilson ninguém sabe quem é. Falando do esporte do passado e do presente. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso papo. Sai daí não.